Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por mais um dia. Até aqui nos sustentou Ele, né? Quando depositamos a nossa confiança nele, aquilo que é impossível para homens, para aquele que crê, tudo lhe é possível. Quando se deposita a confiança, né, e se opera segundo as virtudes do Espírito Santo, permanecendo na verdade, do qual o Espírito é a verdade. O Espírito testifica, né, tudo aquilo que ele disse do Pai, e assim nós perseveramos dia após dia. Essa é a nossa esperança, da qual nós almejamos aquilo que é celestial, não aquilo que é terreno e passageiro, aonde muitos, por usufruir somente aquilo que é terreno, né, por amoldar segundo o padrão deste mundo, usufrui dos prazeres passageiros, mas acaba por conta deles perdendo aquilo que é eterno. Temos que vigiar, temos que orar sem cessar, meditar na sua palavra de dia e de noite. Porque quando assim perseveramos, né, há mais esperança para aqueles que depositam a confiança nele. E para se alcançar a sabedoria que é do alto, nós temos que ter o constante exercício da fé, do qual se alcança o discernimento entre o bem e o mal, né, através da maturidade. Temos que a cada dia avançar rumo à maturidade, um alimento sólido, né? Paulo dizia: pelo tempo que vós já estáis na caminhada, era para vós serem mestres, né? É certo que só há um mestre, como Jesus diz: de agora em diante sois irmãos, não sereis mais mestres, né? Mas Paulo diz: vós já deverias ser mestres por conta do tempo que estão dedicando, né? Mas se alcança um entendimento de próprios olhos, do qual não se desvia do mal, busca apacentar a si mesmo, né? Jesus disse: aquele que está sentado à mesa e aqueles que servem, né? Qual é o que serve? Aquele que está ali ao lado servindo. Mas entre vós, né, eu estou vos servindo, né? Ou seja, ele veio para servir e não para ser servido. Ele como nos disse hoje, o que for menor aqui na terra será grande no reino dos céus. Assim como ele ensinou aos discípulos quando eles discutiam quem seria o maior entre eles, Jesus disse: a autoridade que eu vos concedo não é como os governantes, as autoridades que dominam sobre o povo, né? Porque ele conquistou o poder e a autoridade do Pai pela submissão do coração. Assim devemos perseverar com o coração submisso, né? O buscando em espírito e em verdade, né? Perseverando, porque assim todo aquele que persevera segundo a submissão de coração, né, são os que ele nos concede poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, né? Bem-aventurado aqueles que perseveram segundo a justiça, né, na equidade, porque assim há mais esperança, né, para estes que perseveram segundo a sua justiça. Porque ele disse, né, não vos dou a paz como o mundo os dá, né?
Ele diz também: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Perseverai segundo a mansidão, a temperança. Nós temos que ser o bom sal, o bom sal da terra. Se o sal perder a sua propriedade, ele se torna insípido, e para nada serve a não ser para ser pisado. E o sal será provado pelo fogo. As obras de cada um são provadas pelo fogo. E aqueles que perseveram segundo o seu espírito, a Bíblia diz: ainda que passares pelo fogo, não queimarás. Ainda que os rios submergirem, não afogarão. Porque Ele é aquele que cuida de nós. Ele é aquele que, quando depositamos a nossa confiança nele, Ele nos ensina tudo do Pai. Como Ele sempre nos diz: a doutrina não é minha, eu vos falo do Pai. E aqueles religiosos, na verdade, não conheciam o Pai, porque Ele disse: se vós estivesseis me conhecendo, conhecerias o Pai, porque eu não falo de mim, eu falo dele. Assim como Ele nos ensina a respeito dos anciãos, que Jesus dizia: fazeis o que eles dizem, mas não praticais o que eles fazem, porque não eram ouvintes e praticantes. Assim como muitos hoje não perseveram segundo as obras de justiça, porque só há um mediador, só há um caminho entre Deus e os homens, que é através. Deus nos atrai até Cristo, aquele que faz a vontade dele, nos enviando o seu Espírito. E Jesus diz: todos aqueles que o Pai me der e andar nas obras de justiça, perseverando na fé, do qual ele nos disse, para vigiar com incredulidade. Mas todo aquele que crê no Pai, que crê que o Pai ressuscitou o Filho, e que o Filho está com o governo sobre os seus ombros, a chave de Davi, ele tem a chave da morte, do inferno. Todo aquele que o confessa e crê de coração, amando somente o Senhor teu Deus, de todo coração, de todo teu entendimento, de toda a sua alma, ele diz: não se perderá um fio da vossa cabeça. Assim como ele disse aos discípulos, mas também ele disse: não escolhi eu vós 12, e um de vós é um diabo. Assim como Pedro, ao mesmo tempo que o revelava em espírito e em verdade, Deus o revelava: tu és o Filho, Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao mesmo tempo que Jesus ali disse que era necessário que ele padecesse, subisse a Jerusalém, ser insultado, martirizado, ali naquela cruz do Calvário, para que, através daquela crucificação, ele é o Cordeiro, o sacrifício perfeito, o elo da perfeição, do qual o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedro diz: não permitiremos que façais isso contigo. Ele já disse que estava na carne, e Jesus o exorta: para trás de mim, Satanás. A tua atitude não reflete as atitudes dos homens, porque está escrito: seja todo homem mentiroso, Deus verdadeiro. E ele é o pai da mentira, assassino desde o princípio, porque Deus aceitou as obras de Abel, e rejeitou as de Caim, porque as de Abel eram obras de justiça, eram boas, já as de Caim eram más. E Deus o diz: cabe a ti vencer o mal que está à sua porta. Cabia a ele sujeitar a Deus e resistir ao diabo, e ofertar ofertas de justiça segundo a obediência. Mas ele irou-se, fechou o semblante, permitiu que o adversário
o utilizasse. Foi dominado pelo mal e se tornou um assassino, assassinando seu irmão Abel, derramando o sangue daquele que as ofertas de justiça. Assim como Cristo, através ungido de Deus, através de Jesus, concebido pelo Espírito Santo, gerado à sombra do Onipotente, derramou o seu sangue por amor de nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, o primogênito de toda a obra e primogênito da ressurreição, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque ele é o elo da perfeição e o único caminho. O sangue que falou com mais veemência do que o sangue de Abel, uma aliança superior à dos anjos. Deus o fez um pouco menor que os anjos e pela submissão e obediência, ele se tornou uma aliança superior, não somente mediador entre Deus e homens, mas entre os anjos, do qual os anjos destituídos da glória de Deus foram despojados, juntamente com aqueles que permitiam serem usados pelo ladrão que veio para roubar, matar e destruir. E Jesus é aquele que exerce o direito, o juízo, a justiça, e está expulsando todos os principados e potestades, todos os seus conservos. Ele está destruindo, como está escrito nos últimos tempos, que ele silenciaria toda vã filosofia, doutrinas meramente humanas, da quais são impossíveis de salvar a alma daqueles que disseminam, e ainda tem desencaminhado a muitos, a qual Jesus disse ali na época com os religiosos e nos dias até os dias atuais, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Vós sois aqueles que apropriam da chave da sabedoria, não herdam o reino dos céus. Não vês que as meretrizes estão herdando o reino dos céus primeiro do que vós, e mesmo assim vós não creis? Vós sois aqueles que apropriam da chave da sabedoria e ainda impede aqueles que estavam para entrar no reino dos céus. E a estes, ai destes, que rejeitam o santo mandamento, assim como aqueles que um dia alcançaram a iluminação e agora se retrocedem e voltam segundo as trevas. Ele diz, aquele que tem um encontro com Cristo, ele é aquele que disse aos discípulos: por esta palavra vós já estáis purificados, nem todos, porque ele sabia daquele que o havia de trair. E ele disse: aquele que permite com que sua casa seja limpa, purificada, que santifica, mas agora está vivendo injustamente, aqueles espíritos imundos que estavam a vaguear voltam com outros 7 piores, e o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. O risco da ignomínia, do qual ele nos disse por esses dias. O próprio Deus permite um espírito de entorpecimento, aonde eles creem em suas próprias mentiras, e a cada dia o seu interior fica cada vez mais como um sepulcro caiado, da qual não Deus permite para que recebam a recompensa segundo as suas más atitudes, recaem sobre as suas próprias cabeças, como ele nos disse por estes dias, armam a forca ao próximo, mas recai sobre a sua própria forca. Armam, cavam a sepultura, como ele dizia ali, Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas, que edifica o túmulo dos profetas e adornam dos justos, assim como muitos hoje rejeitam, aqueles que anunciam o evangelho, a verdade, aqueles que preferem distorcer para interesse próprio e se amoldam segundo o padrão deste mundo, doutrinas meramente humanas. E Jesus Cristo é aquele que os silencia,
é aquele que um sopro da sua boca o vencerá, porque o ar que sai das suas narinas, né, como um fogo incandescente. Por isso, pela desobediência dos filhos da desobediência, aqui vem a ira do Cordeiro. E ele é aquele que está indignado. Os tempos de indignação, tempos de apostasia, de esfriamento, aonde ele está tratando com cada um de nós, a começar por mim, né? E nós temos que ouvir as advertências do Espírito Santo e acatá-las para permanecermos no caminho reto e inabalável. Porque aquele que está num caminho sinuoso, tortuoso, né, ele diz a alguns que ainda têm o seu nome escrito na Jerusalém celestial, serão como sabão de lavandeiros, né, serão purificados as suas vestes. Será como o crisol para o ouro e para a prata, será purificado. Mas alguns, por terem blasfemado o Espírito Santo, do qual não há perdão, a estes nem oreis, né, porque são pecados que não há mais perdão, porque praticam o vitupério, alcançaram o único sacrifício, né, o elo da perfeição, e agora estão crucificando novamente, porque estão aprisionados na lei, e maldito é aquele que está no madeiro, né? E é o vitupério. E agora se vive de forma injusta, as suas primeiras obras de justiça já não são possíveis de o salvar. E em mais um dia que a gente persevere, segundo o Espírito opera em nós, segundo a verdade, a única forma de operar segundo a verdade. Os verdadeiros adoradores, geração eleita e santa, do qual o Pai está à procura, que perseveram, que anunciam a verdade, que se esvaziam de si mesmo, que estão para servir o próximo, para cumprir o amar ao próximo como a ti mesmo. Amarás somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E mais um dia é nesta perseverança, seguindo o autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo, sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, o apóstolo, o único bispo e bom pastor de nossas almas, daqueles que são do seu aprisco e ouvem a sua voz. Aquele que deu a vida, né? Qual do amigo que dá a sua vida por amor do próximo, né? E assim ele fez, e todo aquele que reconhecer que está perdido, ele encontra, né, a Cristo. Porque se achar que não está perdido, se achar que está vivendo, e a forma que vive é dogmático, né, em dizer que é o que está correto, não há esperança, né, porque ele se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes, do qual ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, tomai sobre vós a minha canga, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, tomai sobre mim, vinde todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas é necessário aquebrantar o coração. Ele tem uma marreta que desmiuça toda a dureza do coração. Basta clamar, né? Basta ter o temor a ele, que é o princípio da sabedoria, do qual Deus concede deliberadamente a qualquer um que pedir. Ele concede com alegria àqueles que procuram compreender sobre a sabedoria do divino, né? Do eterno, daquele que é santo e justo. Buscai a sabedoria do alto, pura, sem hipocrisia. Buscai o reino dos céus e a sua justiça, através do arrependimento, produzi os frutos dignos de arrependimento. E assim ele concede deliberadamente a sabedoria do alto. Acautelai-vos do fermento dos fariseus.
Porque uma levedura toda a massa. Não sejais influenciados segundo o padrão deste mundo, mas sedes renovados segundo o poder e autoridade do Espírito Santo que opera em nós, do qual nós gloriamos em nossas fraquezas, e Ele nos aperfeiçoa. Sua graça nos basta e Ele nos fortalece dia após dia. E em mais um dia que se finda, o amanhã a Ele pertence, cabe a nós permanecermos, como luz, vigiando e orando sem cessar, meditando na sua palavra de dia e de noite. Porque Ele é aquele que dá ordem aos seus anjos, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Ele é aquele que nos fortalece, que nos sustém, dia após dia. Sua palavra, a verdade, é um escudo e broquel para aqueles que nele depositam a sua confiança. Um final de dia com graça e sabedoria, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.